Glória a Deus. Amém. Bota o fundo aí bem pentecostal, que hoje é o pastor Tiago, hein? Amém. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, estamos nos preparando para ouvir a sua santa palavra, que será dita pelo nosso pastor Tiago, Senhor. Senhor, usa este homem, Senhor, como tu nunca usaste antes, Senhor. Dê sabedoria dos altos céus, Senhor. Que seja dito aqui o que o Senhor quer, que o seu povo ouça, não o que nós queremos ouvir, meu Pai. Assim eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar seu assento, irmãos? Levou a sério mesmo, né, João? Motivo de alegria, né, irmãos, estarmos aqui mais uma quarta-feira. Mas para a gente ganhar tempo, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo número 19. Hoje eu lhe mandei uma mensagem para o pastor Romualdo. Falei, pastor Romualdo, qual é a programação de hoje? Ele, tu pregando e eu dirigindo. Pastor? É assim que funciona? É um desafio sempre, né, irmãos? Está aqui para poder ministrar a palavra do Senhor. Como o Jonas falou, é uma grande responsabilidade. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações essa noite. Quem achou, diga um amém bem forte. Amém. Vamos fazer a leitura do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu em uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Irmãos, abra comigo também em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 24, que diz assim, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. E você pode dar um glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós que estudamos a palavra do Senhor, amamos a palavra do Senhor, né? Nos alimentamos da palavra do Senhor, nós conseguimos observar que a Bíblia deixa claro que Deus, Ele tem um propósito. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que há um propósito na Bíblia. E o propósito não é só abençoar, não é isso? Não é só dar carro, casa, que é muito bom também, né? Não é só abrir porta, fechar porta. É muito mais do que isso. Há um propósito muito maior do que daquilo que é material. Mas é claro que servimos um Deus abençoador. Nós ouvimos testemunhos de pessoas que são abençoadas por Deus. Eu, por exemplo, sou muito abençoado por Deus. Materialmente, espiritualmente, né? Sentimentalmente, não é isso? Deus, Ele preenche todas as áreas da nossa vida, né? Eu lembro que quando eu era jovem e bobo,
Porque quando a gente é jovem, a gente é bobo, né? A maioria. Eu falava assim, vou casar nada. É isso? Não, Maldo, já me ouviu falar isso? Falava isso, falei, eu vou casar? Ter uma mulher só? Não é isso? É o pensamento do mundo. Bobo, né? Daquele que não conhece Deus. E hoje eu sou casado há 13 anos, indo para 14 anos. Aquele que não queria casar, casou até cedo demais. Né? Então Deus, ele faz isso com a gente. Há um propósito de Deus na nossa vida. Há um propósito de Deus na sua vida, na vida da sua família. E a gente vê que Deus tem um propósito na Bíblia, né? E como a gente falou, não são só bens materiais, apesar dele conceder bens materiais. Outro exemplo que eu tinha um sonho que para mim era algo assim impossível de se realizar. Eu queria minha casa própria. Eu já morei de aluguel. E morar de aluguel é tão ruim, irmão, né? Não é porque é ruim de maldição, não. Graças a Deus que a gente tem condições de pagar o aluguel. Mas eu ficava assim, aquele dinheiro que vai embora, não é isso? Falei, não é meu. E eu orava tanto a Deus, e eu tive o meu primeiro filho. Eu falei, eu quero deixar uma casa para o meu filho. E Deus fez isso na minha vida. Hoje eu comprei um apartamento, e Deus, ele faz muito mais do que a gente imagina, Débora. Porque eu imaginei assim, eu vou entrar num financiamento, né? 30 anos, se Jesus voltar, fica aí para quem ficar, não é isso? Vou, né, fazer um financiamento de 30 anos, até lá Jesus voltou, quem sabe, eu não pago isso tudo, não é isso? E hoje eu tenho um apartamento quitado, irmão. Aleluia! Né? Então, só Deus faz isso. Aí eu tinha outro sonho. Eu falava muito com o irmão, Romualdo, eu vou estudar, vou ser funcionário público. Eu vou ser funcionário público, eu tenho que estudar, e comecei a estudar. Aí todo mundo fala assim, mas ser funcionário público é muito difícil. As concorrências são muito grandes, são mil, né? Não é isso, né? 1000. Eu fiz um concurso agora que para 1.200 vagas concorreram 50 mil. Né? No meu concurso, que eu sou atualmente, concorreram 40 mil para 2.000 vagas. Então não é fácil. E Deus fez isso comigo. Eu há 9 anos sou funcionário público. E estou indo para outro serviço público, né? Em breve, se Deus quiser. Então Deus, ele realiza sonhos, ele realiza projetos, ele concede bens materiais, ele abre porta onde não tem porta, né? Ele dá casamento para o solteiro. Tudo aquilo que você buscar, a Bíblia fala, se você bater, ele abre. Deus é assim. Mas o propósito é só esse? Não, esse é algo que você precisa aqui do dia a dia, porque você é feito de espírito só? Não, tem carne em você também. Você também é material, não é isso? Então você precisa comer, se vestir, ter um teto para morar. Você precisa de alguém para ficar contigo, não é isso? De filhos, de realizações, de sonhos sendo realizados. Você precisa disso, de sorriso no rosto, e Deus faz isso. Mas há um propósito muito maior na Bíblia, que às vezes a gente deixa de falar porque a gente quer falar de casa, a gente quer falar de chave, a gente quer falar de porta aberta, a gente quer pregar isso porque é bom, é o que dá glória, né? É o que o povo se anima, sai daqui emocionado, e às vezes não acontece. Não é todo mundo que vai ter a casa própria, infelizmente. Não é todo mundo que vai ser rico como Zaqueu, não vai. Eu queria ser rico, queria acordar, nunca mais me preocupar em pagar a conta porque tem dinheiro. Quem não quer isso? Né? Mas eu não vou ser rico igual o Zaqueu? Eu acredito que não. Funcionário público rico é difícil, né? Mas Deus faz. Mas nem todo mundo vai conquistar tudo. Tem gente falando assim, você vai comer o melhor da terra. É mentira, irmão. Tem gente que não vai, tem gente que vai. Mas há um propósito que todo mundo vai alcançar se quiser. E esse propósito é a salvação. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito maior, que é salvar a tua vida, que é salvar a tua família. Que Josué falou, eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
há esse propósito na Bíblia desde o momento que o homem pecou. O homem pecou, como você peca, eu peco. Aí Jesus, Deus, né, nesse momento, na verdade, Deus, ele começa a distribuir os castigos, não é isso? A cobra vai rastejar, né? Agora a mulher vai sentir dores do parto agravados, né? O homem vai comer do suor do seu corpo. E agora nós vamos morrer, porque não morria, Adão não morria. Foram os castigos. Aí ele vai botar a mão na barriga dela e vai começar a pregar esse projeto. Quando ele fala assim, da semente dela nascerá um que pisará a sua cabeça. É a primeira vez que o evangelho da salvação é pregado. Porque o homem naquele momento foi afastado de Deus. O homem naquele momento foi jogado para fora do Éden, lugar de Deus, jardim de Deus. Agora o homem não tinha mais aquele contato que a Bíblia vai dizer que ao entardecer Deus descia para falar com o homem, aquela intimidade. Mas isso deveria ser resgatado. E foi resgatado com Jesus. Jesus, a semente da mulher, era o projeto da salvação. E você começa a ler a Bíblia, você vê que a Bíblia aponta para esse projeto. Você começa a ver a história de Noé. Noé convence a sua família, somente a família dele. E Deus fala assim para ele, Noé, vai chover. E o pecado do homem, já não estou mais aguentando o pecado do homem, eu vou destruir a terra. Mas eu vi em você algo diferente. E por causa de você, vou salvar você e a sua família. Projeto da salvação. Aí ele fala para Noé, Noé, existe um projeto. A vontade é de salvar, mas eu não vou fazer tudo. Esse projeto você vai ter que fazer algo. É assim que funciona. E o projeto foi entregue a Noé. A planta da arca, o material que ia ser usado, cada pedaço da arca projetado não por Noé, por Deus. O material, tudo. O tamanho, a largura, a estrutura, a madeira, tudo escolhido por Deus, porque o projeto é de Deus, não é do homem. O projeto da salvação é de Deus, o homem não salva ninguém, o homem não consegue se salvar, o homem não consegue salvar sua família, o homem não consegue salvar a sua esposa, a mulher não consegue salvar o seu marido, quem consegue salvar é Deus. Há um projeto. Aí ele fala assim, Noé, começa a trabalhar. Porque o material, eu te avisei qual é, a planta é minha, mas quem vai meter a mão na obra é você. É você que vai pregar, é você que vai carregar o peso, é você que vai fazer, é você que vai construir. A salvação é dessa forma. A salvação é um projeto de Deus. Deus enviou Jesus. Jesus é o projeto. Mas você tem que bater o martelo todo dia, para construir a sua arca, e salvar você e a sua família. Então é um projeto, e Noé começa a seguir aquele projeto. Isso é uma tipologia da salvação, porque a Bíblia aponta para a salvação, para o projeto maior. Não é só construir uma casa, não é só ter uma família, não, é salvar a família, é construir o projeto que Deus colocou na tua mão, que vai te salvar, que vai te levar para o céu, porque a Bíblia diz que lá já existe uma morada. É Jesus que fala isso. E todo dia a gente está construindo a nossa arca. Toda vez que você vem aqui, é um martelo que você bate, sabia? É um prego que você coloca, é uma madeira que você leva, todo dia isso, que você dobra o seu joelho, que você fala não para o desânimo, para o pecado. Quando você levanta da tua casa, eu sei, eu queria estar em casa, descansando, mas eu vou lá construir a minha arca. Há um projeto, e a Bíblia diz que esse projeto é colocado à prova. Começa a chover, não é isso? E ali a Bíblia vai dizer que todos ficam, ali do lado de fora, e a água começa a encher até o ponto de que
o projeto tem que flutuar. Não é isso? Imagine, quando começa a chover muito e começa a alagar, né? Você começa a imaginar que cada vez você vai subindo um pouco mais para fugir do alagamento. É isso? Eu já fui muito pobre. Brincadeira. Mas, como eu, né? Não sei se você já nasceu rico, mas eu, Rayane, né? Fabiola, nós morávamos num lugar que enche. Não é isso? E quando tinha enchente no Acari, você começava a subir nos móveis, né? Começa a subir na cama e chegou na cama. Vai subir, daqui a pouco tu está em cima da geladeira para fugir da água. Tá rindo porque não foi contigo. Mas imagine aquele povo fugindo da água. Começa a subir, né? Para as montanhas. E da montanha, do alto, estão vendo o seu projeto. Estão vendo o projeto de Noé. E eles começam a olhar assim, será que vai flutuar? Será que a água vai cobrir? Até o momento que a água vai subindo, ao ponto de agora tem que ou afunda ou flutua. E a Bíblia vai dizer que quando chega num ponto, a arca, é suspensa e flutua. Essa tipologia da salvação. Vai chegar um momento que vai ser colocada à prova. Todo mundo está olhando se o teu projeto vai dar certo. Mas Noé seguiu tudo o que Deus mandou. Então não tem como dar errado. E quando a arca flutua, o momento vai chegar que você, se ainda estiver aqui, vai flutuar. Porque a Bíblia diz que ele vai te encontrar nas nuvens. E no arrebatamento a igreja vai ser tomada. E você vai encontrar com ele nas nuvens. Aleluia, você também vai flutuar. O projeto que você está construindo hoje da salvação vai encontrar com Jesus nas nuvens. Esse é o maior projeto. E toda a Bíblia vai falar do projeto da salvação. E o interessante que Lucas, e a gente vai acelerar, Lucas é um escritor do Evangelho de Lucas e de Atos. Mas Lucas não andou com Jesus. Lucas era um cientista, era um médico, né? E a gente tem aquela ideia de que o médico, ele tem a resistência de acreditar naquilo que é espiritual, né? Mas esse homem aqui se converteu. E ele, como médico, cientista, detalhista, ele não andou com Jesus, ele não viu isso. Mas ele pesquisa. Ele começa a perguntar, como é que foi aqui? Como é que foi isso? Como é que foi esse milagre aqui? Né? E ele começa a escrever aquilo que ele pesquisou, que ele conversou com pessoas que viu, pessoas que ouviram, e ele começa a retratar aquilo que ele não viu. E o interessante é que Lucas, ele vai falar da salvação de Lázaro, né? E ele vai falar não só da salvação de Lázaro, ele vai falar de outras pessoas que foram salvas por Jesus. E o Espírito Santo de Deus me fez enxergar algo interessante aqui. Por quê? Lázaro era um homem chamado de pecador. E aqui em Lucas capítulo 7, ele vai estar numa casa, convidado por um fariseu, e vai entrar uma mulher também chamada, que não tem o nome nela, na verdade, mas ela era conhecida como uma mulher pecadora. E é no mesmo livro de Lucas que Deus vai salvar um ladrão, o ladrão da cruz. E o que é interessante nisso? Jesus veio para quem é pecador, né? Jesus veio para mim, que não valia nada. Veio para você, que também não vale nada. Se não for o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós nem estaríamos aqui. Meu Deus! Jesus, ele veio salvar, e ele continua dizendo aqui, você continua lendo essa passagem, vai vir, eu vim para salvar aquele que estava perdido. Eu já me encontrei perdido. E um dia ele me achou. E o interessante, que ele não fala, eu vim procurar o que estava perdido, não. Quem é casado, ou né, tem uma mãe em casa, vai entender isso. O homem procura.
Minha esposa fala assim, pega a chave do carro. Eu começo, a chave do carro é minha. Eu que botei em algum lugar, mas eu nunca lembro. Aí eu vou procurar, pastor Mauro. Procurando, nunca sei. Nunca acho. Normalmente eu não acho, né? Normalmente. Aí vem minha esposa, deixa que eu vou pegar. Aí ela busca, né? Buscar, né? Eu vim buscar aquele que tinha se perdido. É diferente de procurar. Jesus já sabia onde você estava. Jesus já sabia onde eu estava. Ele não estava, não, ele procura adoradores. Tudo bem, mas aquele que ele quer resgatar, ele sabe onde você está. Aleluia, ele vai ao teu encontro. Pastor, mas eu estou na lama do pecado. Ele sabe disso. E ele vai lá, te resgata, te dá um banho, te limpa e te coloca aqui, ó. Aleluia! Ele busca aquele que havia se perdido. E isso é um grande problema, sabia? Para as pessoas que estão lá fora. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou quando eu tiver, eu vou para a igreja quando eu tiver melhor. Mas não é assim, né? Jesus não veio salvar o limpo, não. Ele veio salvar o sujo. Ele não veio para o santo, não. O santo é santo. Ele veio para o pecador. E Lucas percebeu isso. Jesus salva o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí ele vem, aquela mulher pecadora, ela vem e todo mundo, olha lá. Se ele fosse profeta de verdade, ele saberia quem toca nele, que é uma pecadora. Aí Jesus vai, a tua fé te salvou. Aí ele encontra Zaqueu. Zaqueu, havia uma multidão, João. E ele repara um garoto, um homem mais pequeno, a Bíblia fala disso. Mas era um homem rico. Quem já viu um homem rico subir em árvore, irmão? Esse homem rico ouviu dizer, quem está passando aí é Jesus. Não importa o recurso que ele tem, a imagem dele, que o dizia, ele queria conhecer Jesus, e ele vai subir na figueira, Aí Jesus vai olhar para ele, desce, Zaqueu, porque hoje convém pousar na tua casa. Aí todo mundo olha aí, é esse aí que é Jesus? Que anda com um pecador? Que entra na casa de pecador? Aleluia. Eu fui pesquisar, Zaqueu, interessante, olha só. Zaqueu significa, quando você puder também pesquisa, Zaqueu significa puro. E Jesus chama Zaqueu pelo nome. Enquanto a multidão estava assim, ele é pecador. Ele não vale nada. Ele está ali em cima, é ladrão, é publicano, é ladrão. Aí Jesus, ele olha e chama pelo nome, que é sinônimo de falar, estão dizendo que tu é pecador, não é isso? Que tu não vale nada, mas eu vim para você mesmo. Desce, Zaqueu, desce puro. Mesma coisa. Jesus, ele te vê diferente. A sociedade, o teu vizinho, te vê de uma forma, mas Jesus vai te ver diferente. Enquanto olhavam para Pedro, apóstolo Pedro, é isso? Um homem que andava com a espada na cintura, um homem turrão. Jesus olhava para ele e falava assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus já via ele como pastor da igreja, e ele não era naquele momento. Jesus, ele vê o teu futuro, irmão, sabia? Ele olha para o João e fala, João, eu sei quem você vai ser, por isso que eu estou investindo em você, eu sei quem você vai ser, eu sei quem você é e quem você vai ser, assim que é Jesus. Aí ele vai entrar na casa de Zaqueu, e Zaqueu, ele vai falar, Senhor, eu sou rico mesmo, né? Não tem culpa de ser rico, mas se eu tenho defraudado alguém, sabia que isso é lei? Quando o judeu, ele defraudava alguém, ele era obrigado a dar 4 vezes mais. Era uma lei. Ele não falou algo assim dele mesmo, não. Era algo que era legal naquele tempo. Ele fala, se isso acontecesse, eu daria 4 vezes mais. Tem gente que diz, né? Aí eu não posso confirmar, mas o jeito que ele fala parece que ele não era aquilo que dizia.
se eu tenho defraudado alguém. Mas tem gente que defende que sim, e que Deus transformou. Amém. Não importa. O que importa, que pecador não. Jesus trouxe salvação para aquela casa. Esse é o projeto. Irmãos, eu li aqui em Romanos, capítulo 11. Paulo, e eu já estou caminhando para encerrar. Paulo, ele, dentro de uma discussão entre gentios, né? As pessoas ali de Romanos estavam se achando mais do que os judeus. É esse o texto. Eu li um versículo para a gente ganhar tempo. Mas eles receberam Jesus. Então eles estavam se achando porque o judeu não recebeu Jesus. E Paulo vai aproveitar essa discussão entre eles e vai trazer uma lição e vai revelar como funciona a salvação. E algo interessante que ele começa, né, você pode ler todo o texto, mas aqui no 24, primeiro ele vai falar que os gentios, eu e você, éramos os jambuzeiros bravo. Era tipo uma oliveira, mas era brava. A oliveira natural era Israel, uma oliveira boa, que dava fruto. Isso Paulo falando, fazendo uma analogia. Falava, vocês eram jambuzeiro. Jambuzeiro é um tipo de oliveira, mas que não dá fruto. Que o seu tronco não serve nem para pegar fogo. Servia para nada. Atrapalhava. Quando numa plantação de oliveira crescia um jambuzeiro, é um prejuízo. E Paulo, em toda a sua sabedoria, está dizendo, vocês eram essa árvore que não prestava para nada. Não servia para nada. Nem para aquecer, para botar fogo no tronco de vocês, vocês serviam. Vocês estão falando deles. Do povo judeu, que é oliveira. Que é a oliveira verdadeira, que dá fruto. Aí Paulo vai entrar e vai dizer como é que funciona a salvação. E isso até hoje. Ele vai dizer assim, vocês estão se achando. Mas na verdade o que Deus fez foi pegar os ramos deles, quebrar. E pegar vocês, que é jambuzeiro, e enxertar na oliveira boa. E o interessante é que ele vai dizer assim, ó. Porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza, isso para mim é incrível. Porque ele vai dizer que contra a natureza, eles foram enxertados na oliveira boa. Eu não trabalho com isso, mas eu fui pesquisar. Esse tipo de enxerto normalmente não dá certo, porque não é natural. Você pegar uma planta aqui, ruim, e enxertar na boa, quer dizer que aquele lado que foi enxertado continua ruim. Continua não dando fruto. Só que só vai sobreviver, vai se alimentar do caule da oliveira boa. Aí por isso que ele vai dizer assim, Paulo, está no texto bíblico, contra a natureza, enxertado na oliveira boa. Ele está dizendo assim, o natural era dar errado. O natural era não funcionar. O natural era você continuar ruim, jambuzeiro, não servindo para nada. Mas contra a natureza, Deus pegou você e enxertou na oliveira boa. E contra a natureza, aquilo que não é natural. E o que não é natural é o que, irmão? Sobrenatural. Você foi enxertado na oliveira boa e você foi transformado em oliveira boa. Paulo está dizendo assim, olha, não é natural o que aconteceu comigo e com você. Não é algo natural, irmão.
Não é algo natural aquele que gostava de baile, funk, aquele que gostava do mundão, aquele que gostava de mulher lá na rua, aquele que gostava de drogas, de bebida, Deus pegar ele, limpar, e ele entrar aqui, começar a pregar, começar, aleluia, fazer a obra de Deus, ele entrar aqui, começar a cantar, começar a tocar, não é natural, é sobrenatural, só Deus faz isso. O que Paulo está dizendo? Olha, Deus mudou a natureza de uma árvore. Deus mudou você. Deus mudou a tua natureza, que era ruim, e te trouxe para cá. Aí eu me pego perguntando, por que às vezes achamos que somos nós? Você não se salva. Você não se transforma. Se dependesse de você, você continuaria oliveira ruim, brava. Mas o Senhor, contra a natureza, te tirou de lá, te transformou em uma planta, uma árvore que não dava fruto. Você está aqui agora dando fruto. Aleluia, dando fruto na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua rua. Está dando fruto, não é mais jambuzeira, é oliveira boa. Contra a natureza. Isso aqui não é natural. Passa anos. Por isso que as pessoas falam, mas não é fácil ser crente. Não é, irmão. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. De você, você não estaria aqui. Não é natural. É um trabalho de Deus na tua vida, do Espírito Santo, que o dia a dia está ali do teu lado, falando assim, na verdade dentro de você, falando assim, não faz. Vai por aqui, vai por ali, não se desvia. Vai ler a Bíblia, vai beber essa água. Aleluia. É Ele o tempo todo te conduzindo. A atuação sobrenatural de Deus na tua vida. Porque senão o projeto, o martelo não seria batido. A arca não ficaria pronta. Se não fosse Deus na minha e na tua vida. Mas depois da salvação, você é transformado, irmão. Você não é mais a mesma árvore, não. Sabia? Porque às vezes você se pega numa situação que, se fosse no tempo de mundo, de ímpio, tu ficava assim, meu Deus, eu mudei mesmo, hein? Porque se fosse outro tempo eu já tinha, né? Já tinha pegado ele aí. Não é isso, irmão? Se fosse naquele tempo. Aí você mesmo está vendo que você não é mais a mesma pessoa. Não é isso? Meu Deus, eu mudei de fato. A gente conhece um pastor, né? O pastor Marcelo, né? Policial da antiga, bigodão. João, bigodão, aquele de... toma, né? Aí ele, uma vez o rapaz ele falando no prédio dele, bateu na porta dele, mais ou menos isso, né? E gritou com ele dentro da cara dele, aí ele, não, sim senhor, me perdoa, e entrou. Quando ele fechou a porta, ele, por que eu não peguei ele? Não é entendendo? Ele, meu Deus, eu estou convertido. Já não é mais a mesma pessoa. Não é isso? Ele contou? Ele, eu não sou mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Deus, Ele te transformou. De forma sobrenatural você mudou, irmão. E quando você muda, agora você é outra árvore. Aleluia. E como é que se mantém? Agora você até se preocupa. Como é que eu permaneço na igreja? É muito difícil. Continuar crente dia a dia. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Você não é mais a mesma pessoa. Seria difícil para o antigo Tiago. Para o novo, é uma alegria. E a Bíblia vai dizer, sabe por quê? Porque agora eles foram transformados. E quando você vê essa árvore que eles se tornaram, irmão, eu já finalizo aqui, é uma árvore que aguenta tudo. Sabe qual é o apelido da oliveira? Árvore imortal. A Bíblia vai dizer que Jó estava no seu momento mais difícil da vida. Perdeu filho, perdeu bens. Aí ele olha para uma árvore. Uma reflexão que ele estava fazendo. Ele olha para uma árvore cortada. Ele olha, repara, ele vê que a árvore está nascendo de novo. Aí ele vai dizer, olha, se ainda há esperança para essa árvore cortada, aleluia, que ao cheiro das águas está brotando, imagine para mim, imagine para mim.
É essa árvore. É. Aí quando você estuda ela é diferente. É um tipo de árvore que ela cresce por muito tempo e ninguém vê. E ela está crescendo. E ninguém está vendo, Débora. Porque ela cresce para baixo. E quando ela só para de crescer quando ela no fundo, lá no fundo, ela acha uma pedra. Aí ela vai dizer que a raiz dela se enrola toda na pedra. Se enrola, e se enrola, e se enrola, e agarra aquela pedra. Isso é interessante porque a Bíblia vai dizer que Jesus é a pedra. A Bíblia vai dizer que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus, aleluia, estava conversando com Pedro e olhando para o templo, e ele vai dizer: olha, não vai sobrar nada aí, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele estava falando dele mesmo. Jesus é a pedra, e aquela árvore vai crescendo, e quando ela acha a pedra, ela se enrola, ela se prende, se agarra a ele, aleluia. Aí a partir daí ela começa a crescer dela. Às vezes as pessoas passavam ali no local que tinha a oliveira, ó, aqui ó, pisando, ó, e não dava conta que tinha uma árvore crescendo, pastor. Está sendo pisado? Tá? Está difícil, está doendo, tem humilhação. Isso faz parte da vida da oliveira em crescimento. Sabia? As pessoas passavam ali, não tinha árvore ainda, e estão pisando, ó, mas ali embaixo já tinha raiz. E quando ela atinge o seu tamanho, que ela nunca mais vai ser cortada, não vai ser tirada dali, mesmo se for cortada fora, aí ela começa a aparecer. Aí ela começa a aparecer. Esse é o nosso grande erro hoje. A obra de Deus, pastor Modo, precisa tanto de obreiros. Preste atenção no que eu estou falando. Que às vezes a gente passa o tempo, varão. Nós, como precisamos de trabalhadores, a gente pega alguém que acabou de entrar, mas ainda está crescendo ainda. Não era para estar aparecendo. Era para estar ainda sendo pisado ainda, escondido ali, crescendo, até encontrar a pedra. Ainda não encontrou, João. E a gente já bota para fazer isso, aquilo, e já começa a aparecer, e aí começa a achar que é alguma coisa. Aí vem a queda, porque faltou crescer a raiz. Mas essa árvore não. Porque você, uma vez que aceita Jesus, se você tiver força de vontade, tu não sai mais. Porque você vai criar raiz, irmão. Eu perdi um filho e estou aqui. Já sentiu dor maior que essa? Talvez alguns sim, outros não. Eu já enterrei meu filho. E não abandonei Jesus. Por quê? Porque um dia eu cresci, achei a pedra, ó, me enrolei nela, ó. Me enrolei. Aí pode vir o que for, irmão. Pode vir o que vier, eu não largo aquela pedra de jeito nenhum. Enquanto eu estiver aqui, eu estou agarrado nela. Eu só largo para subir. É para subir, aí eu largo, eu subo. Irmãos, vou fechar aqui para a gente já orar. Se coloque de pé para a gente adiantar. Em nome de Jesus. E ela, aí assim ela começa a aparecer, John. Aí ela começa a crescer. Começa a tomar forma de árvore, mas depois que ela cresceu ali, ó, cresceu. E essa árvore, ela é tão forte que ela dura anos e anos, centenas de anos. Tem oliveira em Israel do tempo de Jesus. Monte das Oliveiras, tem oliveira lá daquele tempo. Oliveira que dura muito. Quer ver, de fato, como ela é imortal? Tem uma vez que, como a gente falou aqui, Deus destruiu a terra em água, correto? Né? Verdade? Aí, Noé e sua família estão dentro da arca. As águas cobriram, só tem morte. O que não estava na arca está morto. Tinha vida dentro da arca, dentro do projeto tinha vida. E, do lado de fora, quem estava fora do projeto era morte. Aí só que já parou de chover por um bom tempo. Aí a Bíblia vai dizer que Noé manda um corvo. Aí o corvo volta. Aí ele vai e manda uma pomba. Só que a pomba volta, a água ainda estava muito alta. Aí ele espera 7 dias e manda mais uma pomba. A pomba vai e volta.
mas ela não volta de bico vazio, né? Ela traz uma folha no bico. Uma folha, a Bíblia deixa claro, uma folha de oliveira. Aquilo que matou tudo, não foi capaz de matar a oliveira. Tá entendendo? Porque você passa porque passa, ainda continua aqui, porque aquilo que mata muitos, faz muitos desistir, a ti não. Você não, porque você hoje não é mais jambuzeiro. O jambuzeiro desiste, mas a oliveira boa não. A oliveira boa permanece. E o projeto é esse, irmão. Jesus, ele pode te dar tudo. Como já me deu muita coisa já. Né? Como eu comecei testemunhando aqui. Como o pastor Romualdo sempre testemunha que Deus fez na vida dele. Mas maior bênção é estar dentro do projeto da salvação. Eu queria convidar você, que talvez saiu desse projeto, a voltar hoje. Vem aqui que nós vamos orar por você. Falar, pastor, mas a vida estava tão difícil, eu me afastei. Acontece, irmão. Mas o projeto ainda existe. Enquanto a igreja está aqui, ainda há esperança. Né? Jesus ainda não voltou, mas ele vai voltar. Vem aqui que a gente vai orar. Eu vou fazer o convite para você que quer voltar para Jesus. Porque a gente às vezes faz um convite e vem todo mundo, né? Mas vem aqui quem quer ser abençoado, vem todo mundo. Mas eu quero saber você que quer voltar para o projeto. Vem aqui na frente. A gente vai estar aqui até o final do culto. Queria agradecer as pessoas que estão nos assistindo na live. César Roberto, pede oração por sua saúde, pois está internado. Lúcia, também oração. Marilene, Kátia, mais algumas pessoas que nos assistem. Essa palavra também é para você. Você na sua casa pode voltar para o projeto da salvação. Voltar para Jesus. Ou talvez você que nunca aceitou, é o momento de aceitar, né? É o momento de fazer como Zaqueu, quero conhecer, eu vou subir na árvore. A árvore é essa. É aonde você estiver, levantar a sua mão, que você vai ser transformado em oliveira boa. Coloque a mão no seu peito, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, santo e poderoso és tu. Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor, a tua noiva, que um dia o Senhor transformou. Nós não valíamos nada, Senhor, hoje estamos aqui no meio de príncipes e princesas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos permanecer na tua presença. Senhor, como a oliveira boa, nos faça resistente às adversidades da vida. Senhor, que nós viemos ficar